Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O papo aqui não é sobre leitura de jogo. Leitura de jogo, o Renato pode fazer a leitura dele, a torcida pode fazer uma leitura, a imprensa pode fazer outra. Leitura de jogo é uma coisa que não tem, às vezes, certo ou errado. Cada um vai ter a sua interpretação. Renato, por exemplo, acha que o Grêmio tinha que ter ganho o jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que não. Mas até aí tudo bem, cada um vai ter a sua interpretação. Agora, em relação a fatos, aquilo que é concreto, não cabe interpretação. E no que diz respeito a fatos ocorridos no último final de semana, o Renato mentiu na sua entrevista coletiva. E isso é muito feio. Isso é, inclusive, deselegante, desrespeitoso, não com a imprensa. Gente, a imprensa está, na sua boa parte, cagando pro Renato. Isso é desrespeitoso com o torcedor do Grêmio e com a direção do Grêmio. Inclusive com o presidente do Grêmio, que deu uma entrevista muito forte e muito boa, no tom correto, depois do Grenal, em que o Renato não apareceu para conceder a sua entrevista coletiva. Onde é que o Renato mentiu? Ele mentiu depois do jogo contra o Atlético Paranaense ontem à noite, na Arena, em que o Grêmio perdeu por conta de vários erros, inclusive de escalação do próprio Renato. E o Renato disse que alguns da imprensa trataram de condená-lo por ele ter ido embora do Beira-Rio sem dar sua coletiva, depois de tomar um baile do Eduardo Cudê naquele Grenal, condená-lo sem procurar a sua versão. Aí o Renato mentiu, porque ele colocou todo mundo no mesmo balaio e isso não é verdade, e há registros comprovando que o Renato está mentindo. O Renato chega no Rio de Janeiro, por exemplo, e tem um repórter, que se não me engano era ESPN, que vai atrás do Renato para procurar a versão do Renato, do tipo, e aí, professor, não foi dar coletiva? O que aconteceu? E o Renato sai caminhando, meio que enxotando o cara, junto com o Gauchinho, seu empresário, os dois entram às pressas num carro e vão embora. O Renato não quis falar. Aliás, é direito dele não falar. Ele não tem obrigação nenhuma de falar no Rio de Janeiro curtindo a sua folga que foi acertada, segundo ele, com a direção do Grêmio. Ele não tem obrigação de falar. A questão não é essa. A questão é que ele foi procurado para falar por esse repórter, certo? Ele foi procurado por outros repórteres aqui de Porto Alegre que mandaram mensagens, mandaram WhatsApp para o Renato. O Renato não respondeu. Então o Renato foi procurado, sim. Ele não quis se manifestar porque ele não tem como justificar o que é injustificável. E ele tá tudo bem, não tem nenhum problema ele não querer responder a reportagem. Faz parte, é do jogo, ele não tem obrigação. Agora, só não venha dizer que não foi procurado, porque ele foi. Os repórteres têm um registro, os repórteres chamaram o Renato no celular, através de ligação, de mensagem, de WhatsApp, e o Renato não respondeu. O repórter da ESPN encontrou o Renato no aeroporto do Rio, foi atrás do Renato, filmou o Renato, gravou o Renato, e o Renato não respondeu. Então, quando o Renato fala que a imprensa, ou parte dela, tratou de condená-lo sem antes ouvir o seu lado, o nome disso é mentira. Faltar com a verdade. O que é faltar com a verdade? É mentir. Então vamos simplificar a frase. Renato mentiu para o torcedor do Grêmio ao dizer que a imprensa o condenou sem procurar ouvir a sua versão. A imprensa foi sim, a imprensa séria, foi sim atrás da versão do Renato, que preferiu, por opção sua, não se manifestar. Então agora não venha o Renato dizer que não foi procurado. Não venha o Renato dizer que foi condenado, que foi julgado, sem que pudesse dar a sua versão. Aliás, 10 dias depois do ocorrido, ele ainda não explicou os detalhes daquilo que ocorreu no Beira-Rio, onde ele saiu correndo depois do jogo para pegar o seu avião, segundo ele, porque no outro dia poderia ter neblina no Salgado Filho. Vejam só que preocupado com as questões climáticas é o Renato, e ele perderia o seu compromisso na manhã de segunda-feira no Rio de Janeiro. De todo modo, a entrevista do Renato foi uma contradição daquilo que disse Alberto Guerra, presidente do Grêmio, 10 dias antes. E teve essa mentira de que a imprensa o condenou sem antes o procurar. Ele foi procurado, não quis se manifestar. Então agora, parceiro, segura o rojão.